Bom dia, meus alunos e alunas do nono ano, professor Soares, trazendo aqui mais um vídeo para vocês, falando aqui dessa operação radiciação, só que nós vamos falar da radiciação com radicais, ou seja, o que vai mudar para nós essa radiciação com radicais do conhecimento que nós já temos sobre a radiciação. Então, vamos escrever aqui de uma maneira bem simples. Eu tenho isso aqui. E eu tenho aqui o número 2. Então aqui eu tenho o exemplo da operação radiciação. Esse 3 é o índice radical, que nós chamamos, vamos dar nome aqui a esses termos, para nós recordarmos. Eu tenho aqui o índice radical, esse 8 ele é o radicando, o 8 é o radicando, e o 2 vai ser a nossa raiz, né? Então, esses aqui são os termos da radiciação, a operação radiciação. Então, o que vai mudar aqui para nós é que no lugar desse 8 como radicando, nós vamos escrever aqui, nós vamos encontrar uma raiz, ou uma raiz quadrada, ou uma raiz cúbica, ou uma raiz quarta, ou uma raiz de índice qualquer, né? Então, é por isso que nós chamamos de radiciação com radicais, porque no lugar do radicando, que aqui no caso é o 8, é escrito uma outra raiz. Então imagine que você tem aqui o radical raiz cúbica, só que no lugar do 8, nós vamos encontrar um radical. Por exemplo, aqui eu tenho, eu encontrar como radicando a raiz quarta de 2. Então eu tenho aqui uma raiz de uma raiz, a raiz cúbica da raiz quarta de 2. Então, o que nós vamos aprender a fazer é como trabalhar com a radiciação com radicais, ou seja, em situações como esta que estão aqui. Então, para isso, antes de nós generalizarmos, vamos fazer aqui este exemplo que está feito, o exemplo A. Nós temos aqui, eu vou repetir, a raiz quinta, e o seu radicando é exatamente uma outra raiz, que é a raiz cúbica de 6 elevado a 2. Então, vou mostrar para vocês o que vai resultar disso. Ou seja, eu vou escrever esse radical que está aqui, né, que é o nosso radicando, como sendo 6 elevado a 2 terços. Eu estou transformando essa potência 2 e o índice 3, escrever esse radical em forma de potência com expoente fracionário, né? Isso aqui é um tópico que nós já vimos aí em aulas anteriores. Então eu tenho aqui essa raiz cúbica de 6 elevado a 2 como sendo 6 elevado a 2 terços. E agora vou fazer o que nós fizemos também ali no anterior. Vamos chamar aqui de radicando. O expoente dele aqui no caso é 1, e nós vamos escrever ele também, tudo isso como sendo uma base, uma potência de base 6 elevado a 2 terços, também elevado a 1 quinto, que seria transformar esse radical 1 quinto com o seu radicando com expoente fracionário. Então nós vamos ter o 6, que já está elevado a 2 terços, que é exatamente esse radical aqui, ó, que é o radicando da raiz cúbica, a raiz quinta, né, desse número. Então aqui vai ficar agora 6 elevado a 2 terços, que está elevado a 1 quinto. 1 quinto porque esse 1, numerador, e o índice da raiz aqui. Então, fazendo essa multiplicação, eu tenho 6 e 2 vezes 1, 2. E aqui eu tenho 3 vezes 5, 15. Então, vejo que aqui eu encontrei 6 elevado a 2 quinzeavos, que eu posso transformar esse 6 elevado a 2 quinzeavos em um radical. O radicando é 6, né? O radicando é 6. E agora, esse expoente aqui fracionário, nós vamos separar. O 2 vem aqui acima do 6, que é o radicando, e o 15 fica sendo o índice da raiz. Então, o que eu tenho? A raiz quinta da raiz cúbica de 6 elevado a 2, veja que resultou em 15,
e aqui eu tenho o 6 elevado a 2. Se nós formos comparar, eu poderia ter feito logo no início aqui, ou seja, multiplicando esses valores. Ó. 5 vezes o 3 deu igual a 15, e conservei o mesmo radicando, né, que está elevado a 2, continuou. Então, sempre que eu encontrar uma radical, raiz de uma raiz, é só multiplicar os índices. É só multiplicar os índices dos radicais. Então, vamos colocar aqui para vocês um exemplo. Eu tenho, por exemplo, aqui, inclusive uma questãozinha que está aqui no livro de vocês, a raiz quadrada da raiz quadrada de 10. Então, nós não precisamos fazer isso que eu fiz aqui agora há pouco. Mas vocês têm que lembrar que aqui eu tenho um 2 e aqui eu tenho um 2. Então, se eu tenho a raiz quadrada da raiz quadrada de 10, eu posso escrever um radical, o radicando 10 permanece aqui, e eu vou multiplicar esses índices, 2 vezes 2, e colocar aqui. Então, vai ficar a raiz quarta de 10. Essa aqui é a letra A do quesito 37. E aqui no item B, observe que eu tenho também uma raiz cúbica da raiz quadrada da raiz quarta de 7 elevado a 5. Então veja que aqui é o exemplo que tem 3 radicais. E eu vou mostrar para vocês usando o mesmo pensamento anterior, né, que eu vou escrever aqui para mostrar para vocês. Ou seja, eu vou transformar esses valores, ou seja, a raiz cúbica, aí eu tenho dentro dela como radicando dessa raiz cúbica, eu tenho uma raiz uma raiz quadrada. Ela não está escrito aqui. Só que dentro da raiz quadrada, veja que tem esse número, a raiz quarta de 7 elevado a 5. Eu vou escrever essa raiz cúbica, essa raiz quarta de 7 elevado a 5, como sendo 7, em forma de expoente fracionário, 7 elevado a 5 quartos. Observe que esse expoente do radicando 5 fica sendo o numerador e o índice da raiz é o denominador. Então, vejo aqui que eu escrevi esse radicando em forma de potência com expoente fracionário. Ficou 7 elevado a 5 quartos. Aqui na frente, o que eu vou ter que fazer para mostrar para vocês? Eu vou escrever esse radical que está aqui, esse radical, eu vou escrever ele usando também expoente fracionário. Então, como é que vai ficar? Eu já tenho 7 que está elevado a 5 quartos. Eu vou escrever ele como sendo agora esse radical em forma de expoente fracionário. Então, vai ficar 1 elevado 1 sobre 2, ou seja, 7 elevado a 5 quartos que está elevado a 1 sobre 2. Eu estaria transformando o que está aqui nessa potência expoente fracionária. E a mesma coisa eu vou fazer também com essa outra raiz, no caso a outra raiz cúbica. Então eu vou, nesse mesmo lugar, escrever aqui esse colchete, vou escrever como sendo aqui 1 e aqui 3, ou seja, o expoente 1 desse radical, quando eu fizer tudo isso aqui, eu tenho 1 e eu tenho o índice 3. Então agora eu vou multiplicar esses valores, eu tenho aqui 5 quartos, que vai multiplicar meio, que vai multiplicar 1 terço. Então veja, numerador com numerador, 5 vezes 1 vai dar igual a 5. E aqui no denominador eu tenho 2 vezes 4, 8, 8 vezes 3, 24. Então vai ficar 7 elevado a 5, 24 avos. Que eu posso escrever essa potência com expoente fracionário como sendo uma raiz, né? Posso transformar essa potência de expoente fracionário nesse radical, vai ter o radicando 7, o expoente aqui, o índice da raiz é exatamente o 24 e o 5 é o expoente do radicando. Então aqui resultou nesse valor, né, que está aqui, ó, 24 elevado a 7 quintos. Então veja que eu poderia ter feito isso
multiplicando esses valores. Ó. Lembrando que aqui eu tenho um 2 aqui, ó, que não está escrito. Ó. Então vai ficar 2 vezes 3, 6. 6 vezes o 4 igual a 24. E o radicando permanece com o seu 5, né? Então, depois desses dois exemplos que eu expliquei para vocês aqui agora, veja o que diz aqui. Para extrair a raiz de um radical, devemos multiplicar o quê? Multiplicar os índices desses radicais e conservar o radicando, simplificando o radical obtido sempre que possível, considerando o radicando com o número real positivo e os índices números naturais não nulos, certo? Então, tem aqui alguns exemplos. Depois dessas explicações, eu tenho aqui esse exemplo de raiz quadrada da raiz cúbica de 7. Então, aqui tem o 2. Nós vamos lembrar de multiplicar 2 vezes 3, 6. Escrever aqui e repetir o radicando. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho o 2, 3 e aqui também 2. Ó. Então, a gente vai fazer um radical só. Aqui ele fazer esse produto. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2 igual a 12. Então, fica 12 elevado a 5 sobre 2. E veja que aqui aparece simplificado porque foi dividido o 12 por 2 que deu 6 e o 2 dividido por 2 que deu 1. Então, eu posso também simplificar, como está pedindo aqui, né? Simplificando 6 raiz sexta de 5. Aqui nesse exemplo eu tenho a raiz quarta da raiz quadrada de 2 vezes a raiz cúbica de 5. Então veja que a primeira coisa aqui é fazer a introdução desse índice, vamos chamar aqui de índice 2, esse coeficiente 2, colocar ele dentro da raiz. Então vamos introduzir ele dentro da raiz novamente. Então vai ficar o 2 elevado a 3. Lembrando que o 2 elevado a 3 é igual a 8. Quando eu fiz essa introdução desse coeficiente na raiz, o que ficou? Ficou a raiz quarta da raiz quadrada da raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 5. Então vai ficar esse produto. Ó, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 8 igual a 24. E 8 vezes 5 igual a 40. No caso, eu tenho aqui a 24ª raiz de 40. Aqui nós temos a raiz quarta de 2 vezes a raiz quadrada da raiz cúbica de 5. Então, aqui a primeira coisa é fazer a introdução desse número 2 dentro da raiz, né? Esse 2 vai ser introduzido aqui. Observe que o expoente dele é 2, porque o índice da raiz aqui é 2. Então fica 2 ao quadrado, que vai multiplicar essa raiz cúbica de 5. Então aqui eu tenho 2 elevado, raiz quarta de 2 vezes a raiz sexta de 5, exatamente aqui o produto, 2 vezes 3, 6. E aqui nós vamos encontrar a raiz quarta da raiz sexta de 2 elevado a 6 vezes 5. Aqui você vai encontrar 2 elevado a 6, dá 64, multiplicado por 5 vai ser igual a 320. Então vai ficar a 24ª raiz de 320. O outro exemplo eu tenho aqui a raiz quarta de 2 elevado a 2 vezes a raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes a raiz quadrada de 2 elevado a 4. Então aqui para nós, o que nós temos que fazer é, primeiro, eu tenho que ter radicais de radicais para poder fazer essa multiplicação. Quando não tiver, eu vou ter que introduzir esses fatores que estão fora da raiz e fazer a introdução dele dentro dessas raízes. É por isso que aqui eu vou introduzir esse 2 elevado a 2 aqui, dentro dessa raiz. Então vai ficar o 2 elevado a 6, porque é o índice aqui dele, ó, 3. E no final a gente vai encontrar
a multiplicação já de 4 vezes 6, 24, e 2 elevado a 22. Simplificando, dividindo por 2, você tem aqui a 12ª raiz de 2 elevado a 11. Então aqui, eu vou fazer dos exemplos que está aqui no livro de vocês, para que esse nosso vídeo também não fique muito longo, né? E a gente se fazer entender. Primeiro vamos resolver aqui a letra, aqui o acaso, a letra H. A letra H da atividade de vocês, da página 57, quesito 37. Eu tenho a raiz quarta da raiz, aí dentro do radicando tem 3 vezes a raiz quadrada de 5. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é fazer a introdução desse número 3 dentro da raiz. Eu tenho que introduzir ele na raiz, porque para fazer essa radiciação com radicais, eu tenho que multiplicar os índices, raiz de 4 por esse número que está aqui. Mas antes eu tenho que introduzir esse fator aqui, esse 3, dentro da raiz. Então eu vou repetir novamente aqui. Eu tenho a raiz quarta e vou escrever aqui essa raiz quadrada. Dentro dela já tem aqui o número 5. E o que eu vou fazer é colocar esse 3 dentro dessa raiz quadrada. Para isso eu tenho que escrever o 3 elevado ao índice 2. Então fica assim, ó, 3 elevado ao índice 2. Então agora eu posso multiplicar esses valores. Eu posso multiplicar o índice 2, posso multiplicar o índice 2 com o índice 4 da raiz. Aqui tem um 2, ó. Então aqui vai ficar uma raiz. Vamos multiplicar 2 vezes 4, 8. E aqui, esse radicando eu posso fazer. Esse 2 elevado a 3 é 9, né? 9 vezes 5 igual a 45. Então aqui na letra H do 37 eu tenho como alternativa, a resposta na alternativa raiz cúbica, raiz oitava de 45. Então aqui a gente vai fazendo essas aulas com vocês. Em alguns momentos a gente repete muita coisa que é redundante, né? Outras vezes a gente fala uma coisa e confunde um pouco, né? Mas vamos estar replicando aqui que a gente vai entender. Vamos ver também aqui a letra G. A letra G nós temos a raiz. Eu não vou ler agora não, vou só escrever logo e depois a gente lê. Aqui eu acredito que muitos têm dificuldade em fazer essa leitura. Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho a raiz quadrada da raiz quadrada de 15 elevado a 4. Aqui eu tenho a raiz quadrada da raiz quadrada de 15 elevado a 4. Aqui não tem nada para introduzir dentro da raiz. Eu não tenho um número como esse para colocar dentro da raiz, né, como nós fizemos aqui. Então aqui é só multiplicar o índice 2 com o índice 2. Vai ficar 2 vezes 2, 4. E esse número que está aqui é o 15 elevado a 4. 2 vezes 2, 4. Aqui eu tenho, que não é 4, né? Aqui no nosso exemplo é 3, né? Então aqui eu tenho 3. Lembrando que eu não tenho aqui escrito no nosso livro, então está dessa maneira. Não, mas aqui realmente eu estava fazendo era a letra G. Tem outro quesito muito parecido com ele, que é a letra E, que tem o 5 elevado a 3. Então aqui realmente está o número elevado a 4. Então quando eu fizer 2 vezes 2, 4. Então eu vou transformar esse radical nesse raiz quarta de 15 elevado a 4. E aqui, pelas propriedades já estudadas, esse 15 elevado a 4 fica sendo igual a apenas 5, né, por 15, porque eu tenho aqui, né, posso simplificar,
Se eu tenho uma raiz e o expoente do radicando é o índice da raiz, eu posso simplificar, né? Vamos dizer assim, dividindo 4 por 4, eu tenho aqui como alternativa, como resposta só o quesito número G com o 15 como resposta. Então aqui fica essas argumentações, esses exemplos comentados, para que vocês possam fazer aí com mais propriedade as atividades de vocês.